Nesse vídeo, nós vamos começar a discutir os metais, em particular a gente vai estudar o chamado modelo de Drude. Então, até aqui, a gente estudou a propagação de onda em um meio dielétrico, então aqui destacando, né? E a gente fez para esse meio várias hipóteses. A gente supôs que ele era linear, então o P aqui dependia linearmente do campo elétrico, né? Se você escrever no tempo, aqui a relação linear, ou seja, a potência 1 do campo elétrico. A gente supôs que a relação é homogênea, de modo que essa resposta, esse Q, não depende da posição. É isotrópico, esse Q aqui é um escalar e não uma matriz, né? Ou seja, o P aqui em R ômega é paralelo ao campo elétrico, né? E a gente desprezou a dispersão espacial. Então, o P num dado ponto do espaço, ele depende do E só naquele mesmo ponto do espaço. E, então, o modelo que a gente fez, a gente conseguiu entender várias propriedades, aqui algumas que a gente estudou, né? Um pouquinho da dispersão da luz quando passa pelo vidro, né? Aqui, por que esse sulfeto de cádmio é colorido, né? A gente estudou aí a questão da absorção. E para isso tudo, a gente precisou fazer um modelo do Q. E aí, o nosso modelo de elétrico, a ideia é justamente que, enfim, como você não tem cargas livres para conduzir, nem nada, a ideia é que você aplica o campo, você vai induzir dipolinhos, né? Então, esse dipolo por unidade de volume, que é esse campo de polarização, para pequenos desvios de equilíbrio, ele satisfaz uma equação de oscilador harmônico. E a gente modelou aqui termos dissipativos como sendo linear aí, em P ponto. Então, esse modelinho que a gente fez, esse M que aparece aqui, né, é a massa do elétron. Quando a gente está jogando luz visível, é sobretudo a contribuição eletrônica que é relevante ali para a resposta do material. Então, a gente fez essa discussão em bastante detalhe nos últimos vídeos. E aí, com essas hipóteses, a gente chega aqui numa expressão para susceptibilidade como função da frequência. Então, você vê que botar o amortecimento, essa susceptibilidade ganha uma parte imaginária, que tem a ver aí tanto com uma defasagem, né, na resposta do dipolo induzido com o campo aplicado, e também se trata de absorção, né, no fato de que a onda vai ser absorvida conforme ela se propaga. Então, a gente, em cima desse modelinho, né, que microscopicamente seria pensar que os elétrons estão presos ali aos átomos, né, você não tem elétron livre para conduzir, a gente construiu um modelo, então, que aí é válido para os dielétricos, tá? A gente vai ver que o que a gente fez, na verdade, vai também ser muito útil para metais. A gente vai voltar nisso até num outro vídeo. Mas aqui a gente começa justamente com a observação bem cotidiana, né, que metais, eles são muito diferentes dos dielétricos, tanto em propriedades quanto em aparência. A gente pode mencionar aqui, quer dizer, até o que define, aí diferencia, né, o dielétrico de um metal, né, é justamente a ideia de que os dielétricos eles são isolantes elétricos, eles não conduzem eletricidade, enquanto que os metais eles são condutores elétricos. Então, esses fios que a gente usa para conduzir eletricidade, feito por metal, ninguém vai fazer um fio de madeira em casa, né? Mas o que é interessante é o que, quer dizer, você define aqui o isolante condutor com base em como que eles conduzem a eletricidade. Então, o condutor, a ideia intuitiva que a gente tem lá desde o ensino médio, né, é que o metal ele tem elétrons livres que permitem ele conduzir eletricidade. Os isolantes não têm. Agora, curiosamente, essa característica de transporte elétrico, ela vem junto de zilhões de outras características dos materiais. Então, os metais, eles são tipicamente bons condutores térmicos também, enquanto que os isolantes não são bons condutores térmicos tipicamente, né? E a razão para isso é que os elétrons estão lá conduzindo a eletricidade, eles podem levar calor também. Isso ajuda a conduzir calor. Os isolantes você também tem transporte de calor, mas não vai ter os elétrons para ajudar. Então, é um transporte menor, né? E as propriedades mecânicas de isolantes e metais são bem diferentes. Quer dizer, os isolantes tipicamente são quebradiços, né? Você vê aqui o sulfeto de cádmio se apresenta como um pozinho, né? O vidro, se você tentar distorcer um pouquinho também, ele espatifa, quebra todo, né? Enquanto que os metais são dúcteis, eles são maleáveis, né? As propriedades ópticas também são bem diferentes, né? Você vê que os dielétricos eles são tipicamente aí, transparentes ou opacos, né? Aqui em particular, o sulfeto de cádmio é um semicondutor. Tipicamente, isolantes são transparentes, aí, se não tiver nenhuma impureza nem nada, né? Os metais eles são reluzentes. Então, quer dizer, o ponto todo é que algo que, em princípio, a gente definiu para diferenciar a condução elétrica, ela se traduz também em outras consequências em termos das propriedades que o material vai ter. Então, isso aqui, na verdade, vocês estudam mais detalhe em curso de matéria condensada, mas eu queria justamente começar marcando aqui bem o fato de como que ter elétrons livres para conduzir ou não
faz uma diferença dramática. E isso remonta, em última instância, à própria forma como se dá a ligação. Então, quer dizer, os dielétricos você tem ali, tipicamente, são cristais formados aí pela ligação iônica ou pela ligação covalente. Então, você tem que os elétrons eles estão, não sobra nenhum elétron, né? No cristal iônico, por exemplo, cloreto de sódio, o sódio dá um elétron para o cloro, e aí, enfim, fica ali preso. Aqui, no diamante, né, você tem que cada carbono aqui está ligado em 4 carbonos, né? Então, os elétrons estão presos aqui ao longo dessas direções. Então, enquanto que no metal, você justamente tem a ideia de que os elétrons eles ficam, eles não pertencem a nenhuma ligação específica, eles ficam bem deslocalizados pelo metal, que às vezes o pessoal chama de aromaticidade metálica. Então, assim, a gente não vai aqui entrar em todos os aspectos dessa discussão. Quem quiser, eu posso passar material. Por que a ligação ser diferente faz com que você tenha as propriedades mecânicas, óticas, tudo isso que a gente mencionou anteriormente. Uma discussão ótica a gente vai até fazer um pouco no vídeo anterior, da perspectiva bem de eletromagnetismo clássico. Mas eu queria, nessa introdução, deixar aí patente realmente o quão forte a implicação de você ter elétrons livres no material. Não só do ponto de vista das propriedades elétricas, mas todas as que a gente mencionou. Agora, do ponto de vista de consequências práticas, então, para a gente começar agora aqui a tentar modelar o nosso metal, vamos voltar ao que a gente fez. No dielétrico, essa ideia de que você então não tem ali elétrons livres, a ideia é que você vai ter que os elétrons estão oscilando harmonicamente próximo aos pontos de equilíbrio deles. E foi isso, basicamente, que a gente usou para modelar a resposta do dielétrico. A ideia é que você liga um campo, você vai induzir um pequeno dipolo, e a gente justamente buscou descobrir qual era essa relação, impondo aí uma equação de oscilador harmônico para o elétron, né? Então, agora, se a gente quer modelar os metais, o nosso ponto de partida vai ser justamente o fato de que metais possuem elétrons livres. Então, como é que isso agora vai traduzir? Ou seja, o que a gente fez para os dielétricos nos vídeos anteriores, o que vai ser o análogo? O que a gente vai poder fazer para o metal? Ponto de partida, como a gente fez anteriormente, nos meios contínuos é conveniente a gente escrever as equações de Maxwell nessa forma, como a gente estudou em vídeos anteriores. Então, aqui, quer dizer, nos dielétricos, quando a gente modelou, se você não tem nenhuma carga externa que você colocou no dielétrico, é bem natural para o dielétrico você dizer que o ρ livre e a corrente livre é zero. Ou seja, você bota tudo como carga de polarização. Foi isso que a gente fez, como a gente viu no slide anterior, nos vídeos anteriores. Para o dielétrico, a gente modela justamente o campo de polarização, como é que ele responde a um campo elétrico externo. Agora, quando a gente vai analisar os metais, a gente tem, então, esses elétrons que podem conduzir eletricidade. Então, é bem natural a gente colocar eles aqui nessa descrição de cargas livres, ou seja, a gente vai agora dizer que o metal tem elétrons lá que estão presos nos seus sítios, que a gente vai descrever como cargas ligadas, e uma descrição natural é a gente dizer, então, que esses elétrons de condução eles vão contribuir para uma corrente livre. Só que essa corrente livre, ela é função aí dos campos que são aplicados no material, né? Porque se você não bota campo nenhum no metal, tipicamente ele não passa corrente nenhuma, né? Quer dizer, ele vai transportar corrente desde que tenha um campo ali atuando sobre ele, como vocês estudam desde a física básica. Então agora a gente está diante de uma nova relação constitutiva. Deixa eu só mencionar aqui já de partida uma coisa, que a gente vai voltar mais no outro vídeo, mas é natural a gente colocar então os elétrons de condução com uma carga livre, né? Aqui contribuindo para uma corrente livre, mas não é obrigatório, como a gente discutiu em aulas anteriores. E a gente vai ver, inclusive, que às vezes não é o mais conveniente a fazer. Então, esse vai ser o tema do próximo vídeo. Nesse vídeo, a gente vai basicamente modelar o metal, considerando de fato que os elétrons de condução são elétrons livres. E a pergunta central que vai ocupar a gente pelo resto do vídeo é qual é a relação constitutiva que a gente pode usar. Essa que é a pergunta chave. E assim como a gente discutiu o modelo de Lorentz para os dielétricos, isso vai levar a gente à discussão do chamado modelo de Drude. Bom, um exemplo desse tipo de relação constitutiva vocês estudam desde o ensino médio, a chamada lei de Ohm. Então, ele vai dizer justamente que a corrente que vai passar no metal é proporcional ao campo elétrico. E essa função resposta aqui é chamada condutividade. Então, ela é o análogo de outras funções respostas lineares que a gente viu ao longo do curso, como a permissividade elétrica, susceptibilidade elétrica, funções de Green. Aqui, nesse caso, então, essa resposta, por isso ela tem o nome de condutividade, ela mede quanto de corrente se produz no material quando se aplica um campo elétrico externo. E isso daqui, em geral, às vezes, a gente, em vez de fazer a formulação local, a gente faz uma formulação integral, né? Então, você escreve no formato V igual a RI. Então, esse R é uma resistência, né?
vai ser inversamente proporcional à condutividade do material. Mas aqui a gente vai estar sempre fazendo uma formulação local aqui, tá certo? Em termos dessa densidade volular de carga. Então essa é uma primeira descrição, uma resposta linear. Só que tem várias sutilezas aqui na discussão de lei de Ohm. A gente depois vai, mais para frente no vídeo, discutir ela com mais cuidado. Mas aqui deixa eu só chamar a atenção já para algumas das esquisitices. A primeira é que essa corrente, né, quer dizer, ela é proporcional tipicamente à velocidade, né, das cargas que estão ali conduzindo a eletricidade, né? Enquanto que o campo elétrico é proporcional à força. Então a lei de Ohm é uma espécie de força proporcional à velocidade. Ou seja, aparecendo aí um pouco uma física de Aristóteles, né? O que está aqui por trás, né? Então a gente, ou seja, que é o que está ilustrado aqui. Você liga um campo elétrico, né? E você observa que a velocidade com que os elétrons vão conduzir a eletricidade é proporcional à força que eles estão sofrendo. Quer dizer, o que está por trás aqui, né? Então a gente vai voltar nisso depois. Mas quer dizer, de maneira bem rápida, a gente já pode ver aqui que essa relação, à luz do que a gente estudou nos outros vídeos, a gente vê que ela de fato é aproximada e que ela envolve inúmeras hipóteses. Agora, escrevendo aqui os argumentos explicitamente. Se você quer escrever que a corrente num ponto do espaço, no instante de tempo, é sigma vezes o campo naquele ponto do espaço, naquele instante de tempo, essa formulação, ela tem aí a hipótese de linearidade envolvida, mas não só ela. Ela também tem a hipótese de homogeneidade espacial e temporal, de isotropia e de ausência de dispersão, tanto espacial quanto temporal. Então, a resposta é local no espaço e ela é instantânea, é local no tempo. Tá? Então, realmente, a gente, agora, com tudo que a gente já fez para outras funções de resposta, a gente sabe que isso é só um caso aproximado. Agora, curiosamente, essa aproximação aqui a gente usa bastante. Então, a gente vai ver que, de fato, lá nos laboratórios de física experimental 3 e tal, essa aproximação costuma ser boa. E a gente, quando a gente tiver um modelo mais fundamental, a gente vai poder entender melhor o porquê que isso acontece. Agora, também é sempre bom dizer que nem sempre a gente pode usar lei de Ohm. Ou seja, quando você está lidando com metais, em várias situações, a gente vai discriminar melhor quando, mas a gente pode usar, de fato, uma relação desse tipo. E aqui estão os gráficos, né, de ver como função do I no regime ôhmico, são a dependência da DDP com a corrente é uma dependência linear. Então, você vê que, enfim, quanto maior aqui a inclinação, menor vai ser a resistência, né? Porque você, para a mesma DDP, vai gerar mais corrente. Agora, tem materiais que são não ôhmicos, então o diodo, por exemplo, é caracterizado por essa relação aqui. Tá? E aí o diodo, no caso, a gente está lidando aí com junções semicondutoras, né? Em cursos de matéria condensada, vocês entendem de maneira mais fundamental porque que o diodo, de fato, não satisfaz uma relação de Ohm, né? Então, é dito um elemento não ôhmico aí num circuito, né? Então, aqui no curso, a gente não vai entrar em semicondutores, vocês estudam mais em cursos de matéria condensada, mas, então, é para frisar bastante que a gente vai estar aqui trabalhando, sobretudo, com a condução em metais. A gente não vai trabalhar com semicondutor, tá? E só para dar valores típicos aí, né? Para vocês terem de referência. Então, a unidade típica que a gente usa no SI é Siemens por metro. Então, a prata, por exemplo, ela tem aí 6 vezes 10 a 7 Siemens por metro. O chumbo tem 4,55 vezes 10 a 6 Siemens por metro. E aí você pega aqui isolantes como madeira e vidro, não é zero a condutividade, ele tem uma condutividade. A gente viu que tem, em aulas passadas, quando a gente estudou um pouquinho de piroeletricidade, a gente viu que essa condutividade dos isolantes ela é importante para entender certas coisas. Mas o ponto é chamar atenção para o quanto que desconecta aqui realmente, né? Ou seja, do vidro para a prata e para o chumbo, para os bons condutores, a gente está falando de algo que pode chegar até a 10 a 18 ordens de grandeza. Mas pelo menos aí, tipo, cerca de 10 a 9, 10 a 10 ordens de grandeza. Então, é realmente uma diferença tão notável, tão marcante, que isso indica físicas completamente diferentes, que é o que a gente observa mesmo no nosso cotidiano. Se você está diante de um metal e de um dielétrico, você vê que são físicas bem diferentes. Não é à toa que essa propriedade, basicamente, a humanidade usou para categorizar os materiais, para separar tipos de materiais, e que teve tanta importância aí ao longo da história da civilização, né? Quer dizer, o conhecimento e a manipulação de propriedades bem distintas aí dos materiais. Então, o que eu queria chamar a atenção, quanto que é bem marcado mesmo essa separação. A condutividade térmica, a diferença de ordem de grandeza envolvida é bem menor, porque as vibrações da rede podem conduzir calor, e se você tem o elétron, você conduz melhor, mas você consegue conduzir sem o elétron. Agora, a eletricidade não, a eletricidade é baseada em você realmente ter uma carga livre, né? As vibrações da rede não tem carga, né? Os fônons são neutros, né? Então, quer dizer, você conseguir propagar ali o elétron é importante para você conduzir a eletricidade. Então, você tem realmente essa diferença marcada aí de tantas e tantas e tantas ordens de grandeza.
E aí fica como exercício, vocês já fizeram isso em física básica, provavelmente, mas quer dizer, estimar para campos realistas típicos quais são as correntes típicas que você produz usando então essas condutividades aqui, tá? Só para vocês relembrarem lá um pouquinho. Então a gente está lá em posição de fazer um modelo para tentar entender aí a condutividade elétrica. E esse modelo vai ser justamente o modelo de Drude. Então as hipóteses que a gente vai fazer, hipótese 1, é que essa corrente livre, então, ela é formada por portadores de carga, que vão ter carga denotada por E, vão ter massa M e vão viajar aí com uma certa velocidade V, de maneira que a densidade de corrente ela é basicamente como bem a mecânica dos fluidos mesmo, como vocês viram. É uma densidade dos portadores de carga vezes a carga que eles estão transportando, vezes a velocidade aí do transporte. Então, na nossa imagem seria uma representação assim, mas estou representando aqui carguinhas pontiformes, na verdade é um campo, né, aqui nessa nossa descrição de meios contínuos. Então, essa é a hipótese número 1, que eu posso escrever a minha densidade de corrente livre dessa forma daqui. A hipótese número 2 é que esses portadores vão receber uma força resistiva que é linear na velocidade. De novo, bem uma intuição de física dos fluidos, ou seja, você tem aqui um objeto viajando, ele está viajando numa certa direção, e aí você tem uma força resistiva na direção oposta ao movimento, que é bem lá o que vocês veem em mecânica newtoniana, o mesmo tipo de intuição. Então, e a gente vai modelar, então, que essa força ela é linear na velocidade. Isso aqui vai ser central para a nossa descrição de resposta linear. Então, aqui entra a hipótese da linearidade. A gente vai dizer que essa força resultante ela é menos B vezes V, onde esse B é uma constante. Então, algumas coisas importantes para chamar a atenção. Primeiro, quando a gente escreve essa força de resistência, a gente está supondo o metal em repouso. Mesma discussão lá da mecânica geral e dos fluidos. Quer dizer, nota que essa equação daqui ela não pode ser verdade em qualquer referencial, porque força é invariante por mudança de referencial e velocidade não é. Então, aqui você essa força, ou seja, você diz justamente que quando a velocidade é zero, a força é zero. Zero com relação a quem? E aí a ideia é justamente que essa expressão vale se você está no referencial de repouso do metal. A discussão pode ficar bem mais complicada, depois eu vou fazer alguns comentários muito breves sobre a situação geral. Mas, de fato, notem que isso é o que vocês estão fazendo lá desde a física básica, né? Você vai resolver ali qual é a corrente passando no fio em repouso, ninguém bota esse fio para andar. Tá? Depois eu vou voltar um pouquinho nisso. Mas então, quer dizer, essa nossa descrição, esse modelo que a gente está buscando é para o referencial de repouso do metal. Com essas duas hipóteses, a gente está em posição de escrever uma dinâmica para essa corrente. A gente vai dizer agora que cada portador ele recebe então uma força resultante que vai ser massa vezes a aceleração dele, aqui bem Newton mesmo, né? Força resultante atuando sobre ele. A força, então, devido ali ao meio em que ele está, é uma força viscosa, é uma força resistiva, proporcional à velocidade. Então, esse B eu não mencionei, né? Mas eu estou supondo ele maior do que zero, né? E, além disso, tem a força devido ao campo que você aplica no material. Então, vai ter a carga vezes o campo elétrico mais V, produto vetorial com o campo magnético aplicado. Tá? Em cursos de matéria condensada, tipicamente, vocês vão construir o modelo de Drude baseado numa imagem microscópica, né? Para o que está acontecendo. E aí uma visão, do ponto de vista da física clássica, a imagem microscópica seria o seguinte, né? O que a gente está chamando aqui de velocidade dessa corrente, né? Vai corresponder, na verdade, à média das velocidades, né, dos elétrons. Então, microscópico nessa visão de matéria condensada, a rede seriam elétrons que estão viajando, e aqui em vermelho os sítios da rede, né? E aí a ideia é que você vai descrever esse modelo dizendo que você tem elétrons que são livres, exceto quando eles vão colidindo aqui nos sítios da rede. Aí, enfim, são justamente essas colisões que vão fazer com que você tenha aí uma força de resistência. E a ideia é que justamente se você tem uma velocidade média diferente de zero, aí você colide mais, você recebe mais força no sentido contrário do que a favor na média. Claro que você, mesmo indo para cá, você pode bater num cara que te empurra nesse sentido. Mas se você tem uma média nesse sentido, é mais provável que você receba um momento linear na direção contrária. Então, essa seria uma justificativa microscópica, né, de você ter aí uma força que é viscosa aqui, que é proporcional ao inverso da velocidade, aponta na direção oposta da velocidade. Tá? E aí, por que eu estou comentando essas coisas aqui agora? Eu não fiz esse caminho de começar pela microscopia justamente para chamar a atenção que se você está numa eletrodinâmica de meios contínuos, uma discussão macroscópica, você não precisa de ter esse modelo microscópico para chegar
nessa equação daqui. Tudo que você precisa é daquelas duas hipóteses. Mas, via matéria condensada, você tipicamente, e é uma coisa legal você fazer essas pontes com o microscópio, que você entende um pouco de onde vem essa equação, fazendo análise por aqui. E aí, enfim, a partir dessa hipótese, manipulando, você chega numa equação que essencialmente é essa mesma equação daqui. Lá em curso de matéria condensada, vocês fazem isso com detalhe. Quem quiser, eu posso passar a referência, tá? E aí, nessa perspectiva microscópica, deixa eu continuar um pouquinho nela, esse N daqui, né, que é a densidade de portadores de carga, ele vai corresponder à densidade de elétrons de condução. Então, se você tem a densidade do átomo e o número de valência do átomo, ou seja, tipicamente você tem aí lítio, por exemplo, elementos da família 1A vão ter um elétron de valência por átomo. Então, a densidade de elétrons de condução vai ser basicamente a densidade de átomos que você tem. Outros materiais vão ter valência 2, por exemplo. Então, microscopicamente, esse seria o N. Mas, de novo, na visão de meios contínuos, não importa. Esse é o meu modelo de corrente que eu estou fazendo, baseado na teoria de contínuo que a gente tem mais intuição, que são os fluidos, e esse N é a densidade de portador de carga. Enfim, mas aqui eu estou querendo fazer um pouco essas pontes com o micro também. Agora, esse modelo microscópico tem vários problemas. Primeiro, por que você pode tratar os elétrons, quer dizer, como elétrons livres, né? Uma vez que eles têm uma densidade altíssima. A densidade dos elétrons livres, como a gente viu, é tipicamente a densidade dos átomos. Pode ser até maior, se tiver uma valência maior. E os átomos são tão densos que justamente você está no sólido, você não está no gás. Isso caracteriza o fato de você estar no sólido. Então, a interação é relevante. Se a interação é relevante, por que você pode descrever os elétrons como livres, né? Então, aqui, cuidado para não confundir a nomenclatura ambígua, né? Então, uma coisa é você dizer que você tem o elétron contribuindo para a corrente livre, né? Então, esse daqui é livre no sentido de não estar ligado, no sentido das equações de Maxwell na matéria. Outra coisa é você dizer que está livre porque não tem força nenhuma sobre ele, que é o que você faz nesse modelo microscópico para chegar no modelo de Drude. Tá? E isso é muito sutil, esse ponto. Em curso de matéria condensada, vocês discutem, tem várias sutilezas aqui. E, na verdade, essa imagem clássica é bem problemática. A ideia de que essa resistência vem de colisão com os átomos, ela não é uma imagem boa, né? Outro problema é como é que você determina esse B de primeiros princípios. Isso é um problema bem importante lá para a matéria condensada. Então, eu estou dizendo isso aqui tudo, primeiro para fazer uma ponte com o micro, que é legal vocês saberem que existe, e recomendar que vocês leiam os livros de matéria condensada, que tem uma coisa legal. Agora, a segunda coisa é justamente para dizer o seguinte, eu não estou interessado nessa visão aqui. O que a gente está fazendo é uma teoria de meios contínuos. Então, a gente tem que a densidade de correntes livres, e aqui não é livre no sentido de não sofrer força. A ideia é os elétrons, os metais conduzem porque eles têm elétrons livres. E essa densidade que vai contribuir aqui vai ser da forma de fluidos, vai ser proporcional a esse campo de velocidade. E esse campo de velocidade satisfaz essa equação se a gente supuser que todo o papel do meio é fornecer uma força de arrasto, bem a lá fluidos. Então, quero enfatizar isso bastante para deixar claro que essa equação ela não depende de você ter um modelo microscópico, mas você ganha muitos insights complementares se você for para a microscopia, e aí eu sugiro, de fato, essas referências de matéria condensada. Mas daqui para o que a gente vai fazer nesse vídeo, é um modelo de meios macroscópicos, meios contínuos, a gente está aqui na nossa física do cotidiano, e a nossa intuição de fluidos permite a gente escrever numa primeira aproximação essa equação daqui. Então, vamos começar a apreciar as conclusões dessas consequências dessa equação. Primeiro, imagina que você não tem campo externo nenhum. Nesse caso, esse lado direito é zero, e a gente sabe a solução dessa equação diferencial. Você vê que a velocidade vai a zero exponencialmente. Então, a ideia é que, mesmo que inicialmente você tenha alguma velocidade, algum campo de velocidade, esse cara vai zerar conforme o tempo passa. E você vê que ela zera numa escala de tempo m sobre b. Então, essa escala de tempo é absolutamente central para entender aqui a questão da condução. E a gente daqui para frente não vai mais usar a letra b. Agora, tudo que a gente vai escrever é tal que vai representar essa escala de tempo, que é o que a gente chama de escala de tempo de relaxação. Ou seja, se você não tem campo externo, você tem que a corrente ela vai ser zero para tempos grandes comparados com esse daqui. Ou seja, se você tem campo, desligou o campo, depois de um tempo tal, basicamente você vai ter que essa corrente foi embora, essa corrente morreu. Tá? Basicamente, isso daqui vai ser interpretado como um tempo médio entre as colisões. Tá? Então, daqui por diante, a gente agora vai escrever o nosso modelo de Drude em termos de tal. Então, aquele B agora eu vou escrever como sendo M sobre tal. Justamente que esse tal tem essa interpretação de escala de tempo, que basicamente a gente vai usar o tempo todo. Outro exemplo interessante. Se a gente tem um campo constante e um campo magnético nulo. Aí, no regime estacionário, ou seja, você espera um tempo longo, então você vai chegar num regime em que a velocidade para de mudar no tempo. Esse lado daqui é zero. E o lado direito, então, você tem a velocidade como função do campo elétrico que você aplica. Pausem o vídeo e usando aqui a definição nossa primeira hipótese, desculpa, do nosso modelo,
escrevam, então, como que essa previsão que a gente fez se traduz em termos de corrente. E, para esse caso, então, você vê que a corrente ela é proporcional ao campo elétrico, e essa constante proporcionalidade é o que a gente chama de condutividade elétrica. Então, aqui a gente vê que agora a gente tem, por esse nosso modelo, um modelinho que descreve quem é essa condutividade em termos de outros ingredientes. Isso aqui é um análogo, o primeiro análogo do que a gente fez lá para a susceptibilidade, que a gente ligou a susceptibilidade com outras grandezas do meio contínuo que a gente estava descrevendo. Então, aqui a gente está dizendo que esse sigma zero ele vai ser a densidade de portadores de carga, vezes a carga ao quadrado, vezes essa escala de tempo tal dividido por m. E é fisicamente razoável que seja assim. Se você tem, por exemplo, o tal, se ele é grandão, significa que você tem poucos efeitos dissipativos. Então, o material vai conduzir bastante bem, né? E você tem mais gente para conduzir também. Enfim, façam essa análise para os outros personagens da fórmula também. Mas, então, agora a gente tem um primeiro modelinho que reproduz exatamente o que a gente... que é o que a gente conhece como lei de Ohm. A gente vê agora isso aparecer naturalmente a partir de hipóteses fundamentais que a gente fez sobre como que seria aí a dinâmica da condução dentro da perspectiva de uma teoria clássica e de meios contínuos. Agora, aqui algumas discussões interessantes. Primeiro, quer dizer, voltando lá ao que a gente falou da física de Aristóteles, então, no certo sentido, você tem aqui a velocidade proporcional à força, mas isso apenas após o tempo transiente, ou seja, apenas, você liga o campo elétrico agora, vai ter um tempo da ordem de tal, que é esse tempo de relaxação aí, que vai ter lá uma complicação, que depois a gente vai estudar, mas depois que passa esse tempo, aí você estabelece essa relação. Então, isso aqui não tem nenhuma violação da mecânica newtoniana, você está só dizendo que você está olhando depois de um tempo transiente, e tudo que essa equação daqui está te dizendo é uma igualdade entre forças, ou seja, você tem que, após o regime transiente, você tem que a força dissipativa vai ser igual à força externa, e é isso que está aplicado, que a gente está supondo campo magnético nulo, né? Então, e aí, bom, se a força viscosa é proporcional à velocidade, então você tem que, agora, a força externa aplicada no equilíbrio vai ser proporcional à velocidade. Então, é isso aí que está acontecendo. Um outro ponto interessante de chamar a atenção é que essa equação também ela vale apenas no referencial do metal. Afinal de contas, essa força de resistência só assume essa forma nesse referencial. De fato, você pode olhar para essa equação aqui, você poderia chegar a uma contradição, né? Um pequeno paradoxo. Porque olha só, você muda de referencial, a força não muda. Por outro lado, a corrente muda, né? Porque a corrente está ligada com a velocidade. Como é que uma coisa que muda é igual a uma coisa que não muda? E a razão é que isso não acontece, porque essa equação só vale no referencial do meio. Se você mudar de referencial, essa equação tem que ser corrigida. Eu não vou entrar nisso aqui. Quem quiser depois a gente pode discutir pessoalmente, mas Por fim, ordens de grandeza. Quem é esse tal aqui? Na verdade, nesse modelo de meios contínuos que a gente está fazendo, ele é um parâmetro empírico. Ou seja, na realidade, a gente tem lá as medidas de sigma zero, a gente tem aqui a massa do elétron, a gente tem aqui essas densidades típicas, né? E a carga. E aí, se você estima aqui quem é o sigma zero, se você estima o tal a partir do conhecimento do sigma zero, você chega à conclusão que o tal é da ordem de 10 a menos 14 segundos. Então, na verdade, como todo parâmetro empírico, primeiro quer dizer, você poderia se perguntar se é razoável, se tem como você testar o modelo de Drude sem precisar fazer um parâmetro de ajuste. Eu não vou entrar nisso, porque isso é uma discussão que o pessoal entra mais em matéria condensada, mas a resposta é que sim, você consegue testar o modelo de Drude, porque embora a condutividade aqui seja função do tal, você consegue prever outras grandezas do metal que não são dependentes de tal, tá? E aí, enfim, é só para dizer que o modelo de Ohm ele tem um bom acordo com o experimento, mas eu não vou entrar nisso por questões de tempo, isso aí é bem discutido em cursos de matéria condensada, eu posso passar a referência para vocês. Mas para a gente aqui no vídeo vai ser muito útil a gente ter essa escala de tempo em mente, ou seja, o tal tipicamente é da ordem de 10 a menos 14 segundos em sólidos, em metais em condições usuais, né? Tá? Se o campo magnético é diferente de zero, você tem um campo magnetostático, tem uma física muito rica. Por exemplo, aqui o efeito Hall. Vocês estudam lá desde a física 3, aparece também em cursos de matéria condensada. Então, estou mencionando que existe esse efeito, mas a gente não vai estudar ele também por questão de tempo. Mas eu já chamo a atenção que o coeficiente Hall ele é uma das grandezas que independe do índice de refração. Então, é uma grandeza muito, muito interessante para você estudar para testar o modelo de Drude. Tá? Cursos de matéria condensada, vocês fazem isso melhor. Aqui, a gente realmente não vai considerar campo magnetostático aplicado em metais, não. Tá? É uma física tão rica, que ela merece ser discutida com mais detalhe do que a gente poderia discutir no curso. Fica como referência extra aí em cursos de matéria condensada. Vocês vão ver isso bem melhor.
E aí, se a gente está considerando, então, agora ondas eletromagnéticas, aí como a gente viu, né, nas ondas eletromagnéticas tem uma relação entre o módulo do campo magnético e do campo elétrico, de modo que a força magnética sobre a força elétrica é da ordem de V sobre C. Então, se você tiver velocidades pequenas aí comparadas com a velocidade da luz, para ondas você pode basicamente jogar esse termo fora. Como eu disse, campos magnéticos em metais têm uma física muito rica, quando você tem aí campos magnetostáticos, mas o efeito de campos eletromagnéticos oscilantes, a parte magnética é muito pequena, tipicamente, cotidianamente. E assim como a gente fez em outras partes do curso, vou jogar fora. Então, eu fiz rápido aqui essa análise que a gente já fez em outras aulas. Mas, se vocês não tiverem alguma dúvida e tal, me procurem. A gente na aula presencial faz mais detalhe. Ou então vocês podem ver em vídeos anteriores também, que a gente fez isso em bastante detalhe. Então, agora que a gente viu alguns casos particulares, tentou ganhar uma certa intuição, vamos voltar no modelo em sua generalidade máxima. E não generalidade máxima, que eu estou supondo que não tem campo magnetostático. E aí a gente viu que nessa situação, uma descrição boa do que está acontecendo dado por essa expressão. Então, se vocês jogarem aqui o J em termos do V, vocês vão obter uma equação para o J. Façam isso e analisem essa equação em Fourier, como a gente fez várias vezes na aula anterior. Vocês vão ver que a relação é uma relação linear. E a gente tem agora, então, um modelo aqui para o sigma para o caso geral, ou seja, não para o caso eletrostático que a gente tinha feito anteriormente. E aí esse sigma em geral ele vai ser função da frequência. Ele pode ser escrito dessa forma daqui. Ele é o sigma zero, né? O sigma ali na eletrostática, dividido por 1 menos I ômega vezes tal. Então aqui tem bastante física, vamos começar a explorar isso em detalhe. Primeiro, nota que você tem aqui dispersão temporal na resposta eletrônica. Ou seja, em Fourier, a dispersão se manifesta, como a gente viu nas aulas anteriores, com a condutividade sendo função da frequência. E se você tirar a transformada de Fourier, você pode representar no tempo. Então, a ideia é que a corrente no instante de tempo t, ela depende do campo elétrico em instantes de tempos anteriores também, tá? Então, isso aqui, por causalidade, mesma discussão que a gente fez antes, ele só não vai se anular se o t for maior do que o t', mas, em princípio, você tem que integrar aqui de menos infinito até t, tá bom? E esse, então, é o fenômeno da dispersão temporal. Se você tem ômega tal muito menor do que 1, o que vai acontecer? Aí, você pode jogar basicamente esse termo aqui fora. Então, você vê que quando o ômega tal é muito menor do que 1, o sigma de ômega ele é aproximadamente igual ao sigma zero. E aí você fica com uma relação que o sigma não depende da frequência quando você tira a transformada de Fourier. Isso aqui é da lei de Ohm que a gente costuma usar nos cursos de Física 3, no ensino médio, né? E por quê? Quer dizer, nota que esse tal, ele é da ordem de 10 a menos 14 segundos. Então, a gente só está supondo aqui uma frequência muito menor do que 10 a 14 Hz. Então, tanto na eletrostática, né, mas como também para correntes alternadas, você tem correntes aí da ordem de milhares de Hertz e tal, isso aqui não é nada, né? Então, a gente realmente pode usar esse J igual a sigma E para muitas e muitas situações de interesse cotidiano. Agora, a gente vê que isso é realmente o caso limite de uma teoria mais geral, ou seja, de fato, não existe uma resposta instantânea, porque o que são 1000 Hz, 10.000 Hz para um material enfim, que as escalas típicas aqui de frequência das relaxações são da ordem de 10 a menos 14 segundos, né? Outra característica que vai reverberar bastante com o que a gente fez ao longo do curso é que para frequência muito alta, né, você bota uma frequência tendendo a infinito, esse sigma vai para zero. E de fato, quer dizer, nesse limite não tem condutividade, porque quando você toma a frequência do campo que você joga para infinito, a matéria simplesmente não consegue acompanhar. Então, desacopla, a matéria é perfeitamente transparente, você não tem nenhuma resposta. Então, em particular, a corrente produzida é zero. Tá? Então, aqui eu estou só tomando esse ômega para infinito. Na próxima aula, a gente vai fazer uma análise mais detalhada do que significa o ômega grande. A gente vai ver isso melhor depois. E agora, quer dizer, nota que esse sigma, então, ele tem uma parte imaginária. E essa parte imaginária, como apareceu nos vídeos anteriores, ela indica que tem uma defasagem na resposta. Então, se você tem uma frequência pequena, então, de novo, o que é ser pequeno? É ômega tal ser muito menor do que 1. Se você está nesse regime, então esse sigma é basicamente o sigma zero, que é um número real, né? Então, isso daqui indica justamente que o J e o E estão oscilando em fase. Então, quer dizer, frequência baixa, o elétron consegue acompanhar com facilidade, e a resposta aqui induzida, ou seja, a corrente, ela oscila em fase com o campo externo. Quando você quebra essa condição, aí você começa a levar em conta que o sigma é um número imaginário, e esse imaginário, como a gente viu em aulas anteriores, indica uma defasagem na resposta com relação ao que você está colocando ali, né? E tem outros papéis importantes dessa parte imaginária, que a gente vai explorar melhor no próximo vídeo. Agora,
na verdade, esse modelo que a gente fez, várias hipóteses estão aí, escondidas. Então aqui eu segui um caminho um pouco diferente dos vídeos anteriores. Nos vídeos anteriores a gente começou justificando cada hipótese antes de usar. E agora até um pouco para a gente ver assim como que é na prática. Muitas vezes, quer dizer, você faz hipóteses que soam naturais, mas elas escondem zilhões de hipóteses por trás delas. E isso às vezes é verdade, inclusive em livros, em artigos, você vai lendo, tipicamente às vezes uma frase que parece ingênua tem um monte de hipóteses. Então, agora que a gente já tem um pouco de treinamento dessa questão da dispersão e das simetrias do material, vamos agora voltar e tentar entender onde que entra cada uma das hipóteses no modelo que a gente construiu, como que elas estavam escondidas ali. Então, isso é uma coisa boa da gente treinar, sempre tentar entender quais são as hipóteses mais fundamentais por trás dos modelos e das relações que são empregadas, né? Então, primeiro, a nossa discussão a gente supôs isotropia, né? Então, isso aqui basicamente está dizendo para a gente que essa resposta do material é um escalar. Ou seja, ele responde igual em qualquer direção que você aplicar o campo elétrico. Em outras palavras, uma consequência disso é que a corrente livre induzida é paralela ao campo elétrico. Agora, isso apareceu no nosso modelo por quê? Onde que está a hipótese de isotropia no nosso modelo? Tá? No fato de que a gente usou aqui uma força de arrasto que era equivalente, que era igual para todas as direções, né? A gente usou aqui, enfim, essa hipótese, né? Que a gente pode abrir mão se a gente quiser. Então, você pode colocar efeitos anisotrópicos, se disser ali que a sua resposta, na verdade, é uma resposta matricial. E, às vezes, isso vai ser necessário para vários materiais. Um exemplo interessante é o grafite, né? Quer dizer, o grafite é bem marcadamente anisotrópico, né? Você tem essas folhas aqui de grafeno separadas, né? Então, as separações dos carbonos em cada folha é muito menor do que entre uma folha e outra. Então, a condutividade do grafeno é bem diferente se você estiver ligando o campo nessa direção ou numa direção paralela à folha. E se você ligar numa direção inclinada, a corrente que vai responder não é paralela a essa corrente, porque é mais fácil você induzir corrente na direção do plano. Então, em vez de ele ter essa direção do campo, ele vai estar mais inclinado na direção do plano, né? A gente não vai estudar aqui a anisotropia, assim como a gente não estudou anteriormente para o dielétrico, mas eu quero chamar a atenção para onde que isso daqui entraria. Agora, um ponto bem mais sutil é que a gente desprezou também a dispersão espacial. Então, na verdade, isso aqui ficou um pouco escondido na notação conveniente que a gente usou, mas o tempo todo, nota que a gente estava omitindo aqui o argumento espacial, mas está implícito em tudo que a gente fez que ele é igual para um e para outro. Inclusive, por isso que é uma notação possível, né, e não horrível, esconder esse R. Quer dizer, no fundo, justamente o que a gente está dizendo é que a corrente produzida no ponto do espaço depende do campo apenas naquele ponto do espaço. E aí, quer dizer, então a dinâmica toda aqui está na parte temporal e a gente acabou omitindo aqui, o que é bem comum fazer, esse argumento. Tá? Então, durante todo o nosso tratamento teve implícita essa hipótese. Então, tem duas coisas aqui que eu quero então discutir. Primeiro, se é razoável fazer essa hipótese de desprezar a dispersão espacial. E segundo, mais em detalhe, onde que a gente explicitamente usou o fato de a gente ter desprezado a dispersão espacial. Será que bastaria a gente escrever aqui os argumentos espaciais para levar em conta a dispersão espacial? E a resposta é não, seria mais complicado do que isso. A gente vai comentar agora um pouquinho isso. Então, primeiro, qual que é a intuição física, né, da dispersão espacial? É a ideia de que o campo em um ponto do espaço poderia afetar a resposta num outro ponto do espaço. E a gente viu em dielétricos que isso, em geral, pode ser desprezado. Em condutores, na verdade, a dispersão espacial pode ser mais relevante, porque a ideia é que você tem elétrons livres viajando, então esse elétron ele carrega ali a memória, a informação do campo que atua nele num ponto, ele carrega isso para outros pontos do espaço. Então, isso, em princípio, pode levar, sim, a uma dispersão espacial relevante em algumas situações, enquanto que no dielétrico, a dispersão espacial só é relevante realmente quando você está ali bem no microscópico mesmo, né? Como a gente discutiu anteriormente. Agora, qual é então a condição para você poder desprezar essa dispersão espacial? A ideia é que esse elétron ele vai viajando, mas ele vai sofrendo aqui espalhamento, né? E então você pode perguntar quanto que ele tipicamente anda entre uma trombada e outra. Isso é, claro, uma informação média, né? Porque, enfim, uma colisão pode ocorrer em menos tempo, outra em mais tempo, mas vai ter um tempo médio para isso ocorrer, que está ligado com tal. E aí, a pergunta é quanto que tipicamente o seu portador aí de carga anda nesse tempo. Então, esse é o livre caminho médio que você tem. E a ideia, então, é que se o comprimento de onda do campo ele for grandão comparado com esse livre caminho médio, até o elétron perceber que o campo elétrico mudou efetivamente, ele já trombou tanto, que ele nem lembra como é que era o campo elétrico antes. Então, a gente pode o tempo todo considerar que o campo elétrico, né,
que o elétron está efetivamente enxergando é sempre o mesmo em todos aqueles pontos. Então, quer dizer, se o campo elétrico é o mesmo aqui e aqui, quer dizer, não faz diferença você considerar que é esse campo que está afetando aqui ou o próprio campo aqui, né? Essa é uma intuição rasteira. Como eu disse, a gente não vai entrar em muito detalhe em dispersão espacial. É uma discussão muito rica, mas é uma discussão mais avançada. Mas eu queria dar para vocês uma intuição física de qual é a condição para você poder desprezar a dispersão espacial. E aí, quer dizer, uma consequência central aqui de desprezar a dispersão espacial é que você pode considerar os campos uniformes. E por que isso acontece? A ideia é que essa equação aqui, que é a equação do modelo de Drude, então a gente viu que a gente usa ela para descobrir quem é o J em cada ponto do espaço, em cada instante de tempo. E aí, pela nossa discussão, a gente está vendo que esse J ele vai depender essencialmente de quem é o campo numa região L, de tamanho L aqui, do livre caminho médio, em torno do R, e importa aqui basicamente campos em instantes de tempo até tal, anteriores aqui ao J, né? que é a ideia do memória do sistema. Então, se nessa região de tamanho L o campo elétrico não muda, ou seja, se o lambda é muito maior do que esse L, então, na prática, você pode considerar que esse campo ali é um campo uniforme. Tá? Então, aqui, olha que sutil. Aqui, no fato de a gente ter usado o campo elétrico uniforme, entrou explicitamente a hipótese de eu ter desprezado a dispersão espacial. Como a gente não escreveu os argumentos espaciais, nem tinha ficado explícito, né? Por isso que eu estou querendo aqui esmiuçar cada uma das hipóteses. Então, vamos agora ver um pouquinho da questão das escalas. Quer dizer, o livre caminho médio ele pode ser pensado como a velocidade dos portadores de carga vezes o tempo médio entre as colisões. Né? E se você fizer um modelo microscópico, vocês, no matéria condensada, vão fazer isso em detalhe e tal, vocês veem que essa velocidade aí dos portadores de carga no metal é da ordem de 1% da velocidade da luz, tipicamente. Então, nota que isso aqui, eu estou chamando de V microscópico, isso não tem nada a ver com esse V aqui, né? Esse V, nessa imagem microscópica, como a gente viu, seria a média da velocidade dos elétrons. E ele é bem diferente, como vocês veem em curso de física básica, essa velocidade aqui é uma velocidade bem pequenininha, né? Essa velocidade da corrente. Tá certo que, enfim, inclusive se não tiver campo nenhum, a média da velocidade dos elétrons é zero, né? Seria zero, né? Então, esse valor que aparece aqui é a média das velocidades. Esse aqui que eu estou botando é a média do módulo das velocidades, né? É um valor típico aí da velocidade, da rapidez com que os portadores de carga estão andando na rede. E esse cara é alto. Então, isso faz com que o livre caminho médio seja da ordem, tipicamente, entre 10 e 100 nanômetros. E aí, quer dizer, duas coisas para destacar desse número. Primeiro, que de fato, mesmo se você tem aí a frequência do visível ou frequências menores, você tem que, então, essa condição daqui ela é satisfeita tipicamente. Então, uma boa descrição, uma primeira aproximação, você desprezar a dispersão espacial. Agora, por outro lado, esse número é alto demais, né? Quer dizer, isso mostra que a nossa imagem clássica ela é bem ruim, inclusive. Porque se você pensar que o elétron está espalhando porque está trombando com os sítios da rede, pô, os sítios da rede estão afastados por angstrom. Então, quer dizer, ele andando aqui vai trombar só depois de 100 nanômetros. 100 nanômetros são 1000 angstrom, tipo mil átomos na rede, né? Seria equivalente a você estar no metrô no horário de pico, começar a andar para um lado e para o outro do vagão de olhos fechados e trombar pela primeira vez depois de, sei lá, várias e várias estações. Quer dizer, isso mostra que essa imagem clássica, de fato, é ruim. Então, quer dizer, essa equação, que é a equação que a gente chegou para o meio contínuo e tal, ela é uma boa descrição dos metais, mas entender microscopicamente por que ela é razoável, isso precisa levar em conta vários aspectos aí, em particular o fato de que o elétron tem um comportamento ondulatório, né? Então, isso tudo vocês vão estudar em matéria condensada. Então, esse modelo de Drude ele não é perfeito, tá? Ele tem problemas, e em cursos de matéria condensada, vocês inclusive aprendem a melhorar esse modelo e tal, mas ele fornece uma boa descrição de meio para o nosso regime aqui cotidiano, tá? Mas a razão microscópica pela qual ele funciona é bem sutil, tá? E isso vocês vão ver depois em outros cursos. Então, quer dizer, olha a quantidade de coisa que estava escondida aqui dentro, né, dessa equação. Então, ao desprezar a dispersão espacial, isso se manifestou no fato da gente considerar os campos uniformes, como a gente discutiu, e também para a gente considerar esse V basicamente como uma função do tempo. A gente não levou em conta nenhuma dependência espacial nele. E se você tiver dispersão espacial, então, em primeiro lugar, esse campo ele agora vai depender do espaço, mas também você vai ter que lidar com o campo de velocidades. Então, tipicamente, não vai depender só da taxa temporal de variação da velocidade. Esse campo ele vai ter também derivadas espaciais, né?
E você vai ter que escrever, então, uma equação diferencial parcial, como você faz em cursos de mecânica dos fluidos, quem fez aí curso de elasticidade e tal. Então, para a gente aqui, isso aqui não vai aparecer, mas o que eu quero chamar a atenção é que botar dispersão espacial, diferente da discussão que a gente fez de isotropia, não é simplesmente mudar um detalhe nessa equação. Vai ter que mudar a maneira de pensar. Isso a gente não vai fazer no curso, mais à frente do que a gente está fazendo, mas eu queria deixar explícito que a dispersão espacial, primeiro, eu quero que vocês entendam por que pode desprezar ela, como que o fato de a gente ter desprezado ela se manifesta nessa equação. Agora, se tiver que levar ela em consideração, aí a gente não vai cobrir isso, não. Só para chamar a atenção que vai ter realmente aí coisas adicionais a fazer. E no nosso tratamento, a gente também supôs aí homogeneidade espacial e temporal. Então, isso aqui ficou manifesto no fato que esse tal que a gente colocou, a gente supôs que ele era uma constante. Ele não depende nem do espaço e nem do tempo. E aí, por isso que a gente chegou numa equação desse tipo daqui, tá certo? Então, quando a gente diz que esse sigma é função só de t menos t', como a gente viu, isso é consequência da homogeneidade temporal. E aqui, a homogeneidade espacial está explícita no fato que esse sigma não depende da posição. A condutividade é a mesma em todo ponto do espaço. A rigor, você até pode usar ainda essa mesma formulação para lidar com inhomogeneidades, desde que a variação do tal com R ela ocorra numa escala de distância grande comparada com o livre caminho médio, né? E desde que a variação com o tempo do tal ocorra numa escala de tempo grande comparado com esse tempo médio entre as colisões. Então, até dá, porque de fato, quer dizer, lembra que essa equação toda a gente usou para determinar o J de RT. E como a gente viu, esse J só vai depender dos campos, né, em posições que distam até o livre caminho médio do R e que diferem de T por, no máximo, aqui, o tempo de memória do sistema, que é esse tal aqui, né, que é esse tempo médio entre as colisões. Então, se nessa janela você puder considerar que esse tal é uma constante, você resolve essa equação e considerando ele constante mesmo, como a gente fez. Só que quando você vai variando aqui o R e o T desse argumento, você agora vai pegando outros taus, e tudo bem. Tá? Então, daria para levar isso em consideração. A gente não vai fazer isso aqui. Aqui no curso a gente vai considerar ele constante mesmo. Tá? Mas, por exemplo, se você tem aí, coloca metais diferentes e tal, bem ali perto da fronteira entre eles, tem que tomar cuidado. Mas, quer dizer, se você está, enfim, bem dentro de um ou bem dentro de outro, você pode usar esse mesmo formalismo, colocando aí taus diferentes para se você está no metal, se você está em outro, né? E uma consequência dessa homogeneidade espacial e temporal, como a gente viu, uma consequência central da homogeneidade é o fato de misturar os modos de Fourier. Então, o J com certo K e com certo ômega depende do E apenas para o mesmo K e para o mesmo ômega. E aqui, como a gente desprezou a dispersão espacial, esse sigma não depende do K. Então, ele é o mesmo para todo K. Por isso que se eu integrar isso aqui agora, tomar a transformada de Fourier só no espaço, a gente vai chegar naquilo que a gente tinha escrito antes, que o J, num ponto do espaço R, para um ômega, vai ser igual ao sigma de ômega, e aqui o E de R no mesmo ponto e ômega, né? Tá certo? Agora, o fato do sigma depender de ômega mostra que tem dispersão temporal, tá? Então, a homogeneidade se traduz no fato dos modos não se misturarem. A dispersão está em como que essa resposta vai depender da frequência do comprimento de onda. E, por fim, outra hipótese central do nosso modelo é a hipótese da linearidade. A gente vê que, quer dizer, de fato, a gente chegou aqui numa equação linear, né? Uma equação diferencial linear. Agora, por que a gente... Onde estava a hipótese de linearidade aí no nosso modelo? Então, ela aparece essencialmente em dois lugares. Primeiro, no fato de que, quer dizer, tal não depende da velocidade. Então, nota o seguinte, esse termo daqui é basicamente a força externa no condutor, né? A força do campo no condutor, e essa força, de fato, ela é linear na velocidade, né? Então, o ponto central está na nossa modelagem, primeiro, desse termo daqui. Quando a gente diz que a gente tem uma força de arrasto, e essa força, esse coeficiente não depende da velocidade, isso é uma hipótese. E modelos detalhados para descrever esse tal, um problema bem avançado de matéria condensada, de transporte eletrônico. Quem fizer aí curso de matéria condensada na pós, vai ver um pouquinho, tá? É um problema bem bonito, mas bem sofisticado. Em princípio, o tal pode sim depender aí da velocidade com que o elétron está indo. Se você levar isso em conta, você vai ter uma equação não linear. Aqui vou deixar apenas o comentário de que isso, em geral, é uma boa descrição para, enfim, uma boa primeira descrição e fornece resultados bem interessantes para entender os metais, sobretudo aqui no nosso cotidiano. A gente vai ver, já viu alguns exemplos, vai ver outros até no próximo vídeo.
A não linearidade, então, entrou aqui, mas entrou também no fato de a gente estar desprezando variações espaciais de V. Então, aqui um comentário um pouquinho, enfim, extra, né? Um comentário extra do curso, para quem viu um pouquinho de fluidos. Vocês veem que, quer dizer, se você levar em conta que esse V é um campo, né? Um campo de velocidade, né? Então, além de você ter que ver como que ele varia no tempo, você tem que ver como que ele varia no espaço. E aí, o que acontece é que termos espaciais envolvem aí o chamado termo convectivo lá de fluidos, que envolve um V escalar nábula atuando em V, né? Então, é um termo não linear na velocidade também. Então, quando a gente está desprezando essa dependência espacial aqui da velocidade, a gente joga fora esse termo não linear também. Então, isso daqui também é uma outra fonte de não linearidade. Como eu disse, isso aqui foi como comentário extra. Quem não viu nada de fluidos, enfim, eu posso comentar um pouquinho enquanto presencial se quiser, se não, enfim, isso aqui fica como comentário extra. O ponto central é chamar a atenção para a quantidade de coisa sutil que tem aqui por trás. Mas, do ponto de vista prático, para o nosso curso, o que a gente vai fazer? O importante é que a gente, a partir da intuição que a gente construiu, a gente viu que esse modelo é um modelo razoável e a gente agora vai querer explorar as consequências dele. E é isso que a gente vai fazer nos próximos vídeos.